Me responde uma coisa, se eu chegar em você hoje e perguntar quais são as etapas do seu trabalho, você conseguiria me responder? Se eu perguntasse como que você organiza cada projeto seu, qual caminho o seu projeto passa para sair do zero até a entrega final? Você saberia me explicar todas essas etapas, todos esses processos? Se a resposta for não, você tem um problema no seu fluxo de trabalho. Mas pode ficar tranquilo, não precisa se desesperar, é com isso que eu vou te ajudar hoje. Então já se ajeita aí que dá pra ver daqui você todo torto nessa cadeira, toda vez é exatamente a mesma coisa, tem que ficar te alertando isso. Depois de você se ajeitar direitinho, assiste esse vídeo até o final que eu vou te falar qual a importância de um fluxo de trabalho e vou te dar um exemplo de como é o meu para você poder se inspirar e criar o seu próprio. Mas antes de tudo, não esqueça de se inscrever aqui no canal, de deixar o seu like nesse vídeo também, porque é muito importante para mim isso, assim como é muito importante para você ter um fluxo de trabalho. Então, se eu tô te ajudando, você pode me ajudar também, né? Já aproveita essa tua sessão de boa vontade e me segue lá no Instagram, o nome tá aparecendo aí na tela. Seguinte, doidão, se você é iniciante, é natural que você não tenha todos esses processos, todas essas etapas muito bem definidos. Até porque você está descobrindo o que você está fazendo ainda, então faz parte você não ter essa noção. Mas mesmo assim já é extremamente importante que você vá entendendo como isso tudo funciona para quando você precisar de fato aplicar isso num projeto, você já ter isso tudo muito bem estruturado. Porque quando você não tem um fluxo de trabalho, todas essas etapas bem estruturadas, o que é normal de acontecer? Você fica sem saber como ou quando iniciar cada etapa nova dentro do seu projeto. Isso faz com que algumas coisas vão se perdendo pelo meio do caminho, impactando de forma negativa a entrega final do seu trabalho. Então é muito comum que quando você não tenha um fluxo de trabalho muito bem definido, lá na entrega você vai ver os impactos negativos dessa sua falta de organização. Pode ser no feedback negativo do seu cliente, pode ser na sua falta de satisfação com o seu próprio projeto, pode ser o esquecimento de alguma coisa muito importante que seu cliente precisava e você, por não ter tudo isso muito bem organizado, acabou deixando passar. E às vezes até mesmo durante o processo de trabalho você percebe como faz falta essa organização, porque você tá perdido, você não sabe pra onde vai, não sabe de onde você veio. Não sei se eu vou pra lá, ó. Ou se eu vou pra lá, ó. O importante é que pra onde eu for vai dar errado. Mas beleza, afinal, o que é esse workflow que essa galera mais americanizada gosta de chamar? Basicamente é definir quais são os processos que um novo assunto que entra na sua esteira de trabalho vai percorrer desde a entrada até a saída. Pensa em uma esteira mesmo de produto, essas esteiras que vão passando dentro de indústria e os produtos vão passando por vários processos, várias etapas. Tem a parte da pintura, da embalagem, a verificação de qualidade, ele vai passando por várias coisas. É exatamente isso que você tem que fazer. Só que no seu caso, você não tem um produto físico, você tem um serviço. Então você não vai ter de fato uma esteira para isso tudo percorrer, mas você pode criar um fluxograma, você pode criar um mapa mental, um planejamento dentro do seu aplicativo de organização. E é isso que eu vou te mostrar aqui. E não necessariamente você precisa criar esse fluxo de trabalho apenas para o seu serviço de design. Eu sou designer gráfico, trabalho com identidade visual e eu tenho esse fluxo de trabalho muito bem montado, os processos para isso. Você pode criar isso para todas as áreas da sua vida. Por exemplo, eu crio conteúdo também. Então, além do meu fluxo de trabalho voltado para a identidade visual, eu tenho um fluxo de trabalho voltado para a criação de conteúdo. Também crio esse fluxo para leitura, enfim, para algumas outras atividades que eu faço. Eu fiz administração, eu gosto muito de fazer isso, não me julgue. Então você pode criar esse fluxo de trabalho para vários outros aspectos da sua vida. Nesse vídeo aqui eu vou te mostrar o de identidade visual que eu tenho e o para produção de conteúdo, que eu sei que tem uma galera que me assiste que produz conteúdo também. Beleza, show! Eu entendi o que é um fluxo de trabalho e eu entendi qual é a importância dele. Agora, como eu crio isso? Tudo começa, para mim, pelo menos, dentro de um mapa mental. Então eu começo definindo como que o meu projeto chega, como que o meu projeto chega até mim e qual é a forma que eu quero que ele saia. E aí, no meio dessas duas âncoras, eu consigo detalhar todo o meu fluxo de trabalho. E nesse momento, é muito importante, de fato, você ramificar bem o seu trabalho. Quando você estiver criando esse mapa mental, você pode abrir bem todos os processos. Bota bem especificado tudo, se for necessário para você não esquecer, para você não deixar nada passar. Então, se de um tópico você precisar abrir mais 5, você pode ficar à vontade para fazer isso. Quanto mais complexo for o seu trabalho, mais complexo vai ser o seu mapa mental. Então, para mim, tudo começa nessa definição de mapa mental e depois cai para algum aplicativo de organização, que no meu caso é o Notion. E para fazer a criação desse mapa mental, eu estou utilizando atualmente o Miro. Vou colocar agora aí na tela todo o meu mapa mental, todos os meus processos, tá? Para você poder entender melhor como funciona, tanto de identidade visual quanto de produção de conteúdo. Bom, esse aqui é meu fluxo de trabalho voltado para identidade visual, tá? Eu vou mostrar para vocês qual o caminho que o meu projeto faz para chegar daqui do primeiro contato
contato com o cliente até aqui a finalização do projeto. A primeira etapa aqui é o primeiro contato com o cliente e ela já vai se subdividir em dois. Eu tenho aqui o contato passivo e a prospecção ativa. O contato passivo é aquele primeiro contato com o cliente que não fui eu que fui atrás dele, ele que me encontrou através de redes sociais, por exemplo. E a prospecção ativa é aquele cliente que eu fui atrás dele, eu encontrei, eu pesquisei, eu analisei, eu achei interessante, eu fui lá e fui atrás dele. Dentro dessa prospecção ativa existe uma coisa muito interessante que eu tenho que ver, que é analisar se ele é um bom cliente. Isso é uma parada muito interessante porque não são todos os clientes que chegam até você de forma orgânica, são clientes interessantes para você trabalhar. Tem gente que às vezes tá ali só de curioso, tem gente que, sabe, não tem realmente aquele interesse em trabalhar e aí você precisa fazer essa análise. Aqui na prospecção ativa não tem esse tópico porque eu já faço essa análise antes de ir atrás do cara. Então pra mim essa é a primeira etapa, né? O primeiro contato com o cliente. Depois disso, depois que você analisa o seu cliente, você vê que de fato ele é um potencial cliente ou não, a gente entra aqui pra reunião de reconhecimento. Essa reunião de reconhecimento, ela vai servir pro quê? Conversei com o cliente, vi que é um potencial cliente, ele tem interesse de fato num trabalho e a gente precisa entrar numa reunião pra poder entender se eu supro todas as necessidades daquele cara. Então, essa reunião aqui é pra conhecer ali o cliente, pra conhecer as necessidades dele, alinhar tudo e ver se a gente de fato consegue trabalhar junto. Passando dessa etapa aqui, putz, dá pra trabalhar, é viável, eu tenho tudo que ele precisa, enfim, as nossas ideias estão ali de acordo, a gente passa aqui pra montar a proposta pro meu cliente. Essa etapa aqui de montar a proposta, ela já se subdivide em 4. O primeiro aqui é criar uma proposta adequada, ver ali quais são os serviços que o cliente precisa, enfim, montar uma coisa que tenha a ver com as necessidades dele. Esperar, obviamente, a validação da proposta, ver se os valores estão ok, enfim, ver se os serviços estão ok com o que ele precisa, e depois aqui é alinhar mais a parte burocrática da coisa, caso a proposta seja validada. Que no caso aqui é ver se tem necessidade de um contrato. Vou ser sincera, não são todos os projetos que eu pego que eu faço um contrato, tá? Às vezes não precisa, às vezes precisa, e aí eu paro pra ver isso. Às vezes quando o projeto não é tão complexo assim, eu não faço um contrato. Às vezes o cliente só chega querendo uma logo, eu não crio um contrato inteiro pra isso, tá? Mas aí vai de você. Se você tiver a necessidade, você acha que é importante criar um contrato pra todos os seus projetos, enfim, você cria. Isso aqui é algo pessoal. Show de bola, a proposta foi aceita, contrato foi assinado, tá tudo alinhado, a gente precisa começar o projeto. Então a próxima etapa aqui é a reunião do briefing. E ela já se subdivide em 2, porque ela serve para conhecer e criar uma conexão com o cliente e coletar informações para o desenvolvimento do projeto. E aqui dentro foi aquilo que eu disse, se você precisar ramificar bastante, você pode fazer isso, tá? Porque essa coleta de informações aqui, ela funciona para mim de 2 formas. Ela funciona tanto conversando com o cliente e entendendo só ali dentro da reunião mesmo algumas coisas sobre ele, e isso tudo já serve de informação para criar o projeto. E eu também envio um briefing para ele poder responder para mim. Então aqui eu poderia ramificar em mais 2, né? Colocar aqui conversa com o cliente para coleta de informação e também envio do briefing digital. Só que para mim isso não tem necessidade, porque enfim, isso já é algo muito natural para mim, então não esqueça, eu não coloquei isso aqui dentro. Mas se você acha que você precisa, você pode ramificar em quantas quantidades de cadeia aqui que você quiser. Depois da reunião do briefing, é claro que se inicia o projeto de fato. Então aqui a gente tem 13 outras ramificações. Nossa, abriu bastante coisa, eu vou subir aqui um pouco. Tem a criação do mood board, isso daqui é extremamente importante. Por que ele é importante? Porque ele já vem casado logo com o segundo tópico. O mood board, para você que não sabe, é um quadro de ideias, onde você vai coletar várias referências, colocar num lugar só para ver se aquilo ali está de acordo com o que o seu cliente quer. Por isso que eu utilizo isso para alinhamento com as expectativas do cliente, geralmente feito com mood board. Porque se você cria um mood board onde está completamente oposto do que o seu cliente quer dizer que o seu resultado final do projeto, se você seguir aquela sua ideia, vai dar errado. Então é importante que você crie um mood boardzinho, envie para o seu cliente, veja se está de acordo, se ele concorda com aquelas referências, se está de acordo com aquilo que ele pensou, que ele idealizou para o projeto dele. Então eu faço a criação do mood board, envio para alinhamento com as expectativas do cliente. Show, foi tudo ok, o cara concordou, achou ótimo, está de acordo com o que ele quer. A gente passa para definição da voz e posicionamento da empresa. Isso aqui se subdivide em 3. Por que eu coloquei tipografia, paleta de cores e dialeto aqui dentro? A tipografia e as cores, eu já falei isso várias vezes, elas são capazes de passar a personalidade da sua empresa. Dependendo da paleta de cor que você utilize, da tipografia que você utilize, você consegue classificar empresas em determinados aspectos, em determinadas personalidades. Então isso daqui entra muito no posicionamento da empresa. Qual é o posicionamento dela em questão de personalidade dentro do mercado? Por isso que eu coloquei ela aqui dentro. E a definição da voz está aqui junto com o dialeto, que é qual comunicação, qual voz a gente vai utilizar para falar com o nosso público. A voz que uma loja de roupa voltada para skatista utiliza para se comunicar com o público dela é completamente
diferente da voz de uma loja de cosméticos femininos, por exemplo. Eles têm um dialeto diferente, então isso aqui é muito importante de você verificar ali dentro do seu projeto. Eu faço essa definição antes de partir para o desenvolvimento de elementos gráficos, porque essa etapa aqui vai impactar diretamente nesse desenvolvimento aqui. Depois de ter tudo isso definido, eu passo aqui para o desenvolvimento de elementos gráficos. Então, se a gente abrir aqui, ele se subdivide em 5. E aqui eu coloquei só alguns exemplos, tá? Logo, padrões, cartão de visita, ilustrações, embalagens, isso aí vai depender muito de qual cliente você tem, qual a complexidade do projeto. Tem projeto que não vai precisar de embalagem, tem projeto que não vai precisar de cartão de visita, e aqui, enfim, é infinito de acordo com o que o seu cliente precisa. Só coloquei alguns exemplos. Então, depois de tudo isso daqui definido, eu passo para essa etapa aqui. Show de bola, agora eu terminei toda essa etapa de desenvolvimento do projeto. Eu parto para a apresentação dele. E aí foi o que eu falei, se você precisar ramificar essa apresentação do projeto, porque você acha que tem coisa que você vai esquecer, você pode criar quantos você precisar. Para mim já é algo muito natural também, muito mecânico, que eu já fiz algumas vezes, então já fica gravado aqui na minha cabeça. Mas caso você sinta ali, putz, vou esquecer alguma coisa, você pode colocar quantos você quiser. A apresentação do projeto feito, tudo ok, tudo perfeito, se teve alguma pendência ali a gente já consertou, digamos, vamos supor aqui que foi tudo ok. Eu parto para a finalização do projeto, que é a entrega dos arquivos, enfim, toda essa parte extremamente burocrática também. Parte do pagamento, entrega de arquivo, enfim, você faz ali o pós-venda, né? Você demonstra para o seu cliente que você está disposto a continuar auxiliando ele mesmo depois do projeto ter sido entregue. Aqui entra então a finalização do projeto. Basicamente, esse aqui é o meu fluxo de trabalho. Nossa, vai ficar pequenininho para vocês olharem aí, mas basicamente esse é o meu fluxo de trabalho voltado para identidade visual. Eu vou explicar agora aqui para vocês como que funciona o meu fluxo de trabalho voltado para produção de conteúdo. Esse daqui é o meu fluxo de trabalho voltado para produção de conteúdo, tá? Tudo começa com a ideia de algum conteúdo que eu tenha. E aqui a gente já tem mais 8 tópicos dentro disso. Quando eu tenho essa ideia, a primeira coisa que eu preciso fazer é analisar o potencial que essa ideia tem. E como eu faço isso? Eu faço isso analisando outros conteúdos sobre ela, e aí eu analiso esses conteúdos dentro de redes sociais para ver se tem algum conteúdo parecido, se ele já foi validado. E eu também vejo o interesse do meu público-alvo em cima daquela ideia, tá? Então eu crio muitas enquetes lá no Instagram, quem me acompanha por lá sabe. Dentro da comunidade do YouTube eu faço às vezes também, para saber se o meu público tem um interesse naquilo ou não. Depois de analisar o potencial dessa ideia, eu tenho que partir aqui para a etapa de entender se ela ajuda o meu público-alvo de alguma forma. Ela resolve algum problema ou ela ensina algo que vai agregar na vida do espectador? Isso daqui tá muito atrelado a conteúdo de valor, tá? Eu produzo uns conteúdos voltados para entretenimento também, e daí eles não passam tanto por essa análise aqui, porque é algo um pouco mais autêntico. Isso aqui é muito voltado para os conteúdos que eu trago, mais ensinando algo para as pessoas. Então, depois de ter tudo isso daqui respondido e ter entendido que isso daqui é uma boa ideia, eu passo para o desenvolvimento da estrutura dessa ideia. E aqui a gente tem 29 ramificações. Bom, abrindo aqui, a gente vai dar de cara com muita coisa, tá? Primeiro, a gente tem que definir em qual plataforma essa ideia vai ser compartilhada. Eu atualmente produzo conteúdo pro Instagram, pro TikTok, pro YouTube, então tem que ver aonde ela vai se enfiar aqui. Então aqui eu dividi como YouTube ou Instagram, porque o TikTok basicamente eu só reposto os Reels que vão pro meu Instagram. Então tudo que eu produzo pro Instagram relacionado a vídeo vai pro meu TikTok também. Então eu vou definir em qual plataforma ela vai ser compartilhada. Se for no YouTube vai ser vídeo longo, se for no Instagram ela pode ser um Reel ou um post. E aqui vai depender muito da complexidade do assunto. Por exemplo, eu sei que esse assunto aqui de fluxo de trabalho não daria para trabalhar muito bem dentro de um post ou dentro de um Reel. Então ele tinha que ser um vídeo longo. Quando é um conteúdo voltado para humor, alguma dica um pouco mais rápida, enfim, dá para fazer isso dentro do Instagram. Show, definir a plataforma que esse cara vai ser desenvolvido. Eu tenho que criar a comunicação dele. Se for pro YouTube, eu tenho que fazer um roteiro, porque vai ser um vídeo longo. Se for pro Instagram, eu tenho que fazer ou roteiro, que vai ser para um Reel, ou legenda, se for aquele post único, né, que tem lá um leia a legenda, ou um texto para um carrossel, por exemplo. Então eu tenho que definir como essa comunicação vai ser tratada, como que eu vou levar essa minha ideia até a minha audiência. Show, já defini como que isso daqui vai funcionar. Eu tenho que desenvolver o visual dessa ideia. Eu sou designer, então eu tenho que ver a carinha, como tudo vai funcionar. Se for um vídeo longo aqui no YouTube, existe a edição do vídeo, e dentro da edição de vídeo eu tenho que pensar nos cortes dinâmicos, nos memes relacionados ao assunto e algumas transições. Se for um Reel, basicamente é a mesma pegada, edição de vídeo, cortes dinâmicos e transições. Se essa minha ideia virar um post, eu tenho que definir o design desse post, que vai ser definição de imagens, textura, paleta de cor, diagramação, todos aqueles processos de criação de um post para social media que vocês já conhecem.
Depois que eu terminei de desenvolver essa ideia, tá pronto o meu conteúdo, seja em vídeo, em reel ou em post, eu tenho que partir pro compartilhamento dela. E aqui dentro do compartilhamento ele vai servir para divulgação, e aí eu posso divulgar ele dentro da aba de comunidade do YouTube ou nos stories no Instagram, para eu alertar o meu público de que saiu um vídeo, que saiu um post, saiu um reel, então isso é muito importante. E depois de fazer esse compartilhamento, depois da minha ideia já tá rolando ali no meio das pessoas, eu tenho que fazer essa análise do desempenho dela. Essa análise aqui eu tenho que verificar se o conteúdo foi bem aceito pelo público, para saber se eu repito esse conteúdo, faço algo parecido de novo, ou se eu nunca mais toco naquele assunto. E aí como que eu faço para verificar se esse conteúdo foi bem aceito ou não? Se for dentro do YouTube, eu vou analisar as métricas do YouTube. Então eu vou olhar aqui a retenção, a taxa de cliques, a quantidade de views, tudo isso daqui me diz se aquele conteúdo foi um bom conteúdo. Se for dentro do Instagram, eu analiso os comentários, o compartilhamento e as reproduções. Basicamente, olha ali o engajamento que aquilo teve e qual foi a repercussão que ela teve. E aí, em cima disso aqui, basicamente, eu sei qual conteúdo eu posso trazer de novo, qual conteúdo eu não devo fazer, qual conteúdo foi bom ou não, pra eu não ficar fazendo sempre coisa errada e achar que a culpa é do algoritmo. Então, basicamente, rapaziada, esse aqui é o meu fluxo de trabalho pra produção de conteúdo. Tá vendo como é que exige muita etapa, muito processo? Não é só, vou fazer um post. A mesma ideia aqui pra identidade visual. É que eu já fechei as ramificações aqui, tava tão bonitinho, né? Tudo aberto. Parece até algo tão complexo. Mas você precisa ter isso daqui. Não é só, vou fazer uma logo, vou fazer uma identidade visual. Você tem que ter os seus processos, as suas etapas. Foi o que eu falei, você tem que saber como sair daqui do primeiro contato com o cliente até chegar aqui na finalização do projeto. Olha por tudo do que ele passa. Mesma ideia aqui na produção de conteúdo. Olha a etapa que ele passa até a ideia, até ver a análise do desempenho. Olha por tudo que ele passa. É assim que funciona o meu fluxo de trabalho, tanto para produção de conteúdo quanto para identidade visual. Como eu disse, depois de tudo isso pronto, eu taco dentro do Notion, que vai ser um assunto para um próximo vídeo, porque senão isso aqui vai ficar muito grande. Mas eu espero muito que eu tenha conseguido dar um insight para você de como que funciona a organização de um fluxo de trabalho. E também, é claro, como que você vai fazer para criar etapa por etapa do seu projeto. Caso eu tenha conseguido te ajudar, não esquece de se inscrever aqui no canal e de deixar o seu like nesse vídeo.